This call is now being recorded. Agora avisa que vai gravar, que chique. Então a gente pode começar? Então é isso. Olha aí, Lucimar já está preparada. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui para o segundo encontro do nosso projeto Viporã, que é um projeto de leitura lindo, né? Que a gente pensou no Coletivo de Estudos e Ações Indígenas, CEAI, para compartilhar com vocês um pouquinho das obras de autores indígenas e trazer esse espaço para o público para a gente debater essas obras, tá bom? Para quem está chegando agora, não participou do encontro passado, a gente tem encontros mensais, todos através dessa plataforma, tá? E hoje a gente vai discutir um livro maravilhoso que foi escolhido pelo Felipe, tá bom? O livro do mês de maio, pessoal, é esse aqui, a Lucimar já mostrou para vocês. Opa. Ainda estão me vendo, né? É esse aqui, né, que o mundo não existia. E daí eu vou pedir socorro para vocês para falar o nome dos autores, porque eu acho que está dando para ver, né? É esse aqui, o livro Antes o Mundo Não Existia. Quem puder me socorrer aí com o nome dos autores, vou achar maravilhoso. E o livro foi eleito pelo Felipe, nosso querido Felipe Coelho Tocariju, né? Para quem não conhece ainda, ele é pensador, professor e articulador de alguns encontros, para a gente pensar questões indígenas, tá bom? Ele não gosta exatamente de ser apresentado com os títulos acadêmicos, tá? E para isso eu vou compartilhar com vocês a biografia dele, que ele gosta que a gente compartilhe. Vamos lá. A leitura da biografia do Felipe. Será que ela caiu? Acho que não. Eu vou fechar a minha câmera, porque às vezes ajuda, né? Nós estamos tão lindos, né, Felipe? Mas vamos ter que fechar, fazer o quê? Eu gosto de olhar para vocês, né? É bom se tivesse todo mundo junto. O Felipe vai ter que aparecer. Vocês vão ter que me aturar aí. Acho que ela caiu, sim, né? É. Então, eu faço aqui a apresentação do Felipe. Como a Eliana disse, né? Ele prefere a gente compartilhar uma biografia que não seja aquela acadêmica somente, né, Felipe? Então, vamos compartilhar aqui com o pessoal a sua biografia, né? Que você elaborou e compartilhou aqui com o grupo do CEAI. Coelho Tacariju, indígena selvagem em retomada do povo Tacariju do Ceará. Tataraneto de Maria Balbino da Conceição, bisneto de Maria Vieira de Souza, neto de Maria Juraci Rodrigues Coelho e filho de Gonçalo de Oliveira Brito, Ana Célia de Souza e Regina Thelma Coelho. Então, agora com vocês, a gente deixa o Felipe, ele tem aí, nós combinamos, né, Felipe, uns 30, 40 minutos, né, para você compartilhar a sua leitura, né, da obra, e aí a gente pede que quem tenha perguntas, né, queira fazer algum comentário, é só ir colocando no chat que depois a gente, ao final da fala do Felipe, vai passando, né, as perguntas para o Felipe e os comentários para ele comentar, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa tarde, gente.
Queria agradecer ao CEAI, né, esse grupo maravilhoso que eu faço parte. Agradecer a Letícia, a Lígia, a Lúcia, Mar, querida, Mariana, Eliana, a Maria Clara, todos que vieram aqui conversar com a gente essa tarde, né? E queria dizer para vocês também que não prestem muita atenção no barulho externo, porque aqui é periferia, então é casa grudada com casa, e aí é sexta-feira, né? Sexta-feira tem aquele famoso sextou, né? Aí o pessoal começa a botar música alta. Assim que a Lígia começou a falar, o vizinho aqui levantou a mala do som e tacou um forrozão bem altão. Aí eu pedi para a mãe lá dizer a ele que ele baixasse só um pouquinho, porque eu tô aqui numa apresentação. Eu acho que deu certo, mas a qualquer momento outro vizinho pode fazer isso também, né? Então já deixo logo aqui que não se assustem se rolar um Barões da Pisadinha, um Avião de Forró, alguma coisa assim do tipo. Então, eu Fica queria... rolando até briga na vizinhança, né? Por causa da reunião. Mas é isso, né? Pandemia, periferia, é isso. Não tem mais o que falar e nem fazer. É só a política da boa vizinhança, né? Não vamos brigar por causa disso. Mas, enfim, eu escolhi esse livro, eu também não conhecia a cosmologia dessana. E eu gostei muito do texto que a Letícia, a Lígia e a Valesca trouxeram na disciplina, que eu fiz com elas, como estudante especial. E fiquei com esse livro, querendo ler esse livro, né? Fiquei com esse livro na cabeça, querendo ler, e apareceu essa oportunidade do Viporã, e aí eu disse, é esse mesmo, é esse livro mesmo. E eu gostei muito da leitura dele, foi mais do que eu imaginava, assim, né? Aquela coisa de você colocar expectativa e realmente ser mais do que você imagina. Essas são algumas coisas boas de você ler cosmologias, né? Tão interessantes, tão instigantes. E, assim, a ideia que eu vou trazer para vocês não é bem uma exegese do texto, né? Eu não vou contar aqui para vocês o que está contado no texto, porque senão eu ia ficar dando spoiler de um texto que vocês poderiam ler depois, que vocês podem ler depois, né? Então, o que eu vou trazer do texto são algumas impressões minhas que eu trago a partir também da cosmologia do meu povo, das vivências que eu tinha de experiência com os troncos velhos, e tentando aproximar isso do que eu li aqui com a cosmologia do povo dessana. O nome do livro é esse que vocês já viram, né? Antes do mundo não existia. Antes disso, eu vou só falar um pouco sobre os dessana, né? São povos que vivem à margem do rio Uraipés e seus afluentes, né? Eles integram 17 etnias, né, na bacia do rio Apaporins, né? As etnias que integram o povo dessana Arapaço, Bará, Baraçana, Dessana, Carapana, Cubeô, Macuna, Murititapuia, Piratapuia, Siriano, Tariano, Tucano, Tuiacá, Cotiria, Tatuio, Taiauano, Uiriti, as outras últimas que habitam a Colômbia, né? Eles habitam aqui o Brasil e a Colômbia. É interessante que o meu povo, existe uma perspectiva de que o meu povo, o povo Tacariju, ele seja descendente, assim, parente, né, dos povos tarianos, né? Existe uma possibilidade de sermos parentes bem distantes. E eu não sabia disso, e eu conversando com outros parentes, e surgiu essa possibilidade. Mas também não é algo, digamos assim, correto, fechado, né? É uma hipótese, né? Por conta da colonização aqui no nosso estado, nós temos poucas informações sobre o meu povo, mas as poucas informações que a gente tem são justamente da oralidade, né? Não são informações de histórias, de arquivos oficiais, né? São informações de oralidade, de troncos velhos, e aí surgiu essa oportunidade de pensar, né, os tarianos como sendo nossos parentes, né, também. Então, o livro, eu grifei algumas coisas do livro, né, algumas partes assim, do livro que eu achei mais interessante, e a partir dessas partes que eu achei interessante, eu comecei a pensar sobre. Então, no começo do livro, bem no comecinho mesmo, aqui na nota editorial, coloca uma questão, assim, que para mim, hoje, ultimamente, está sendo muito mais, assim, tá batendo muito na minha porta, né, que é justamente a questão da memória,
da memória ancestral, né? Aí no começo do livro ele diz: a memória está em tudo e garante que nada se esqueça do que é. E aí continua: seríamos um amontoado de elementos se o código genético não nos organizasse. A memória é o DNA. É também a continuidade das coisas, da pedra que é pedra, das marcas sobre a pedra, da água, da luz. A memória é o tempo, uma liga que sincroniza e aglutina a vida. A memória pode ser o que nunca acaba ou a lembrança de algo que não existe mais. A memória também é transformação. O mundo em que vivemos foi planejado no invisível. Contam os Dessana. É aqui como eles se intitulam, né? Umun como ação. Gente do universo. Muitos se esquecem de onde vem. Os narradores sabem. Eu achei essa parte aqui assim muito interessante, porque aqui já mostra como os Dessana, em sua cosmologia, pensam a memória, que é completamente diferente do que nos é trazido de memória, né? Quando se vai estudar a memória, por exemplo, né? Então, a memória aparece primeiramente no livro já como essa marca, né? Essa marca de DNA, digamos assim. Mas também não é esse DNA genético que a gente tanto vê na biologia. É um DNA cosmológico, um DNA cósmico, um DNA do universo, né? A gente pode entender essa memória ancestral, né? Não só para os Dessana, mas também para os nossos povos aqui do Nordeste, como sendo essa tecnologia que faz essa conexão, né? E fazendo essa conexão, não existe essa distância entre passado, presente e futuro, né? Existe realmente esse emaranhado, essa transformação, esse fluxo de pensamento, de vida e de narrativas, né? E essas narrativas vão criar esses mundos. Então, você não pode dizer que o mundo dos Dessana não é mais o mundo como era antes, né? Não é mais aquele mundo puro, porque hoje eles vivem, digamos assim, numa sociedade, entre aspas, moderna. Não, o mundo dos Dessana é o mundo dos Dessana, porque o mundo dos Dessana é um mundo de transformação. É como ele diz aqui, a memória também é transformação. Então, a memória como pensa os Dessana é um fluxo de energia e vida, né? Essa memória, ela não é apenas só lembrada, né? Não é apenas só falada, ela é vivida, né? A memória é o tempo, uma liga que sincroniza e aglutina a vida. Então, essa liga que sincroniza e aglutina a vida também não é esse tempo, essa memória de tempo contínuo, né? Essa memória de tempo cronológico. Ela é uma memória de tempo muito trazida também no sentido do universo enquanto não temporalidade, né? É um universo de memórias, é um universo de lembranças, um universo de coisas, como ele diz aqui, algo que não existe mais, mas que está ali, né? Não existe mais, mas está ali. É um presente, né? É um emaranhado, é uma mistura de um constante presente, digamos assim, de um presente que não existe mais, mas que ele está ali. É difícil de você explicar, mas é fácil de sentir quando você ouve, né? Através das palavras dos Dessana. Sei que a escrita é difícil, é diferente, muito diferente da oralidade, mas eu gostei muito da leitura desse livro porque aproxima muito a oralidade da escrita, né? Quem leu também, os nossos companheiros do CEAI, podem também depois até trazer as suas experiências de leitura desse livro, como é que foi que sentiram isso, né? Outra parte também que me toca muito quando eu leio essa primeira parte é justamente quando ele fala isso aqui: muitos se esquecem de onde vêm, os narradores sabem. É interessante que quando você trabalha a oralidade, que é a história dos nossos povos, né, a experiência coletiva dos nossos povos, ela tá muito também nessa tecnologia ancestral que é a oralidade, junto com a memória, né, então aí já são dois emaranhados. Quando você fala sobre isso, quando você conta essa história, quando você narra, quando você repassa essa história através da oralidade, puxando da memória, né, você não se esquece de onde vem, porque os narradores sabem, né? Eles vivem aquilo que eles estão falando. Aquilo que eles estão falando não é apenas um relato de uma lembrança, de um arquivo, de uma questão histórica. Não é apenas uma questão histórica. Eles não estão falando apenas sobre uma questão histórica.
eles estão falando de algo que está acontecendo naquele momento que está sendo narrado. Independente de que isso esteja sendo narrado no passado, no presente ou no futuro. Mas isso está acontecendo de novo naquele momento que ele está narrando. Por isso que os narradores sabem, né? Ele fala que os narradores sabem. Então, uma coisa interessante também, que passando um pouco para frente já do livro, assim, já entrando mesmo no livro, isso aqui é na nota editorial do livro, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é que no começozinho, que é a origem do mundo e da humanidade, é de origem matriarcal, né? Que é a avó do mundo, que traz o mundo dos Descana, e não só o mundo, mas os mundos, né? São vários mundos dos Descana. E o meu povo também é um povo matriarcal. Por isso que eu trouxe na minha biografia todas essas mulheres que eu fiz questão de trazer, né? Minha tataravó, minha bisavó, minhas mães, minha avó, e trouxe meu pai também, porque sem ele não existiria, né? Não existiria eu também, né? E a coisa interessante desse capítulo, que me chamou muita atenção, é a marca da fumaça e do mascar, né? Só que, antes disso, eu queria comentar um pouquinho antes ainda sobre a questão da memória, que vai fazer conexão com isso do mascar e do fumar, né? Então, a memória para os Descana é esse fluxo de energia, né? Não apenas como essa vida orgânica, né? Como essa vida física, digamos assim, mas essa vida cósmica, como eu havia falado. Uma vida invisível, uma vida que faz sincronia com outros mundos, que atravessam o mundo dos Descana. No livro, quando você vai lendo o livro, você vê que existem outros mundos que não são, digamos assim, propriamente o mundo dos Descana, mas mundos que já existiam antes do mundo dos Descana ser criado, que fazem parte da criação do mundo dos Descana, porque os atravessam. Tem a história com o Urubu-Rei, tem a história com vários outros personagens de outros mundos que se atravessam, com a gente do peixe, a gente do rio, a gente da montanha. Esses são gentes de outros mundos, né? São pessoas de outros mundos. E esses outros mundos não são mundos de fantasia, não são mitologia. Tem até uma coisa que eu até risquei aqui do livro, foi justamente quando na nota editorial ele fala: o livro não contempla toda a mitologia Descana. Eu risquei a palavra mitologia porque não é mitologia. Né? A mitologia é alguma coisa de mito, coisa que não existiu. Não, isso aqui é uma narrativa de uma fundação de um mundo. Isso daqui é o mundo dos Descana. Eu não posso chegar para os Descana e dizer: seu mundo é uma mitologia. Isso aí eu discordo um pouco no uso dessa palavra. E também a palavra que ele fala assim, teve notícia de dois, que é como foi que foi feito, digamos assim, esse livro, né? A Berta Gleiser Ribeiro, durante a viagem ao Rio Negro, para pesquisar sobre os traçados indígenas, né, sobre os grafismos indígenas, teve a notícia de 2 índios Descanas. Eu também risquei a palavra índio, né, porque índio para mim também não denomina o que nós somos. Índio é algo genérico, então é bom a gente sempre deixar isso bem explícito, que índio é algo genérico e cada um de nós tem o seu povo, e é bom a gente ser chamado pelo nosso povo. E se você não souber o povo da pessoa para chamar, não chame de índio não, chame de indígena, chame de povo originário, mas não chame de índio não. Né? Para mim, índio é algo que tem que ser abolido mesmo, né, do vocabulário, assim como algumas outras coisas, né, como o pessoal do movimento preto fala, com algumas palavras têm que ser abolidas, né. Índio é, para mim, uma dessas palavras, que também para o movimento indígena deveria ser abolida. Então, continuando um pouco sobre isso, então, eu falo, né, se antes o mundo não existia, foi a memória que fez ele existir, né? Foi essa memória ancestral dos Descana que começou a fazer ele existir. Então, a memória pode ser essa que nunca acaba, a memória pode ser essa transformação, e uma característica dos mundos indígenas que é a mudança, né? Os mundos indígenas são mundos que mudam, são mundos que se transformam. Eles não são mundos estáticos, eles não são mundos que preveem uma essência no sentido de imutável. A essência dos mundos indígenas é a transformação, é a mudança, porque você olha os ciclos da Terra, são mudanças, são transformações, e por mais que os ciclos se repitam, nunca são os mesmos, são todos diferentes. Por isso que nas nossas narrativas orais,
muitas vezes a gente pode estar falando sobre, dá a impressão de estar falando a mesma coisa de novo e de novo, mas não é. A mesma coisa que a gente fala sempre traz uma potência do diferente, né? Aquela coisa da repetição que é diferente. A repetição que é diferente. Né? Então, é essa característica de mudança. E isso também faz com que eu pense muito sobre essa questão da identidade, né? De quererem impor uma identidade genérica para os nossos povos, por isso daí chamam de índios, né? E aí o índio não pode mudar, né? Porque se você tem um celular, você não é mais indígena. Se você está aqui no Meet conversando com o pessoal, você não é mais indígena. Então, se você não tem mais uma conexão com os seus antepassados puros dessana, você não é mais dessana, você não é mais indígena, né? Então, ele acaba, né? Mas vive de novo. Toda a mudança os mundos indígenas acabam, mas vivem de novo. No livro mesmo, ele fala sobre as histórias dos 3 cataclismas, né? Que aconteceram. E acabaram 3 humanidades, e hoje os Dessanas dizem que essa humanidade que está vivendo, que é o povo Dessana, é a 4ª humanidade. Então, essas outras 3 acabaram, mas não acabaram no sentido de ponto final, elas se transformaram, né? Elas mudaram, mas continuam sendo Dessana, só que um Dessana diferente. Né? A diferença é esse vetor que faz com que a vida continue acontecendo. Né? Não é a igualdade, no sentido de todo mundo igual, tudo normal, como numa indústria, né? Não é essa igualdade, é a diferença que traz esse vetor de pluralidade, né? Multiplicidade dos povos mesmo. Então, é essa energia de memória de fluxo de mudança. E aí, e o mundo que vivemos hoje, ele fala, né? O mundo que vivemos hoje foi planejado no invisível. Eles falam isso, e eu acho isso muito forte, porque a gente pensa, quando eu falo isso, a gente pensa logo, né, em tradições cristãs, tradições outras, né, mundo das ideias, e aí mundo real. Só que quando você vai lendo o livro, você percebe que os Dessana, eles não fazem essa distinção entre o que é real e o que não é real. Né? Eles só dizem o que é visível e o que é invisível, mas tudo é real. Né? Tudo está acontecendo ali, tudo se entrelaça. O invisível e o visível estão juntos e está acontecendo, né? Então, muitos se esquecem de onde vem, como eu falei antes, né? Mas a memória lembra, e o narrador sabe. A força de continuidade é diferente. Continuidade de um povo a continuidade de um povo não é igual, principalmente depois de 1500, né? Depois que nós fomos invadidos. Então, a força de transformação dos nossos povos, ela teve que ser cada vez mais ampliada e atualizada para que a gente continuasse aqui. Né? Então, se você quer entender o porquê que a colonização não deu certo, digamos assim, por completo, né, e que eles ainda estão tentando nos destruir, é só você ver um pouquinho da história da invasão, que é chamada de história do Brasil, né? Se você for entender isso, você entende que nós não fomos extintos porque nós mudamos. Né? Continuamos vivos e mudamos, nós temos a força de mudar. Né? A continuidade de um povo é a diferença de relação que ele tem com a vida e assim criam seu mundo, e se antes o mundo não existia, agora ele existe. Né? Então essa diferença de relação com a vida faz criar um mundo novo, e se antes o mundo não existia, hoje ele existe. Então os mundos indígenas, eles estão sempre em criações e narrativas, até porque nós estamos sempre em relação com outros mundos. Então, nossos mundos sempre estão sendo criados. Eles nunca foi criado e acabou. Não. A memória também tem essa potência dinâmica de criação. Né? Ela é dinâmica, ela está sendo criada. A experiência coletiva, principalmente, pela experiência coletiva. E aí, a parte que eu acho interessante da avó do mundo é que ela vai mascar e fumar. E aqui no Nordeste a gente também tem muito essa tradição da fumaça, né? E eu ouvia muito o pessoal falar que a fumaça traz a memória. Né? E ela produz, digamos assim, ela cria a humanidade a partir dessa fumaça e desse mascar, né? A fumaça que traz essa memória e o mascar que traz essa paciência, né? Do pensar, do mastigar, né? Então ela vai com esse pensamento, mastigando e fumando. Vai pensando e trazendo a memória, e vai criando, né? Então, todas essas coisas eram invisíveis, e agora se tornam visíveis a partir da criação da avó do mundo.
E uma coisa interessante que ela fala também, no decorrer do livro, é sobre a canoa da transformação, que é justamente a canoa da humanidade. Então ela vai colocar isso bem, digamos assim, no centro, digamos assim, né? Em algum momento, que é a transformação como um caráter da humanidade, e da humanidade dessana, né? Não esqueçamos que aqui nós estamos falando de um mundo, nós não estamos falando de um mundo que quer se tornar um mundo para todos os outros mundos, nós estamos falando do mundo dos Dessana. Quando a gente começa a entender que o mundo dos Dessana é diferente dos outros mundos, a gente começa a entender a pluralidade dos mundos e a entender que existem fronteira entre mundos, né? E essas fronteiras não são limites, mas são fronteiras, né? Onde um mundo começa e onde o outro mundo acaba. E o caráter que transforma essa humanidade aparece fortemente, né, com esse fluxo de mudança. A mudança é a humanidade é traduzida por essa mudança. Aquilo que é estático é algo do mundo moderno, né? Isso aqui sou eu falando, não é o Tessano. Então, nesse ponto, a gente pode entender que identidade, enquanto algo estático, é um conceito trazido pelo mundo moderno. E o fluxo de transformação, de mudança, são várias e várias cosmologias indígenas de diferentes povos que trazem essa perspectiva. Né? Então, aí dá para eu, pensando a partir dos Dessana, e bati de frente, digamos assim, com esse problema da identidade, né, que é um problema muito recorrente, principalmente para os povos indígenas em retomada aqui no Brasil, na América Latina. Né? E aí ele também traz a visão da multiplicidade das cores. Né? Ele fala até aqui, deixa eu até ler esse trecho aqui que é interessantíssimo. A visão da multiplicidade das cores desses traçados penetrou nos olhos da humanidade que se encontrava na maloca dos campos. Então, eu vi uma vez, não sei se foi o Daniel Munduruku, se foi o Ailton Krenak, ou se foi a Laís, esqueci o povo dela, uma parente, que disse que nós somos da cor da terra, e a terra tem várias cores. Né? Então, não tem essa coisa do indígena ser só de um tom de pele, digamos assim, uma cor. A pele, a terra tem essa multiplicidade, né? Então essa visão de multiplicidade das cores desse traçado penetrou nos olhos da humanidade. Os Dessana estão nos dizendo que o que os torna Dessana não é o tom de pele, mas sim essa memória e essa narrativa. E aí eu lembro de novo, os narradores sabem. Então, aqueles que narram a sua história, aqueles que buscam a sua história, a sua experiência coletiva, sabem. Sabem como? Através das memórias, dos encantos, das conexões com os outros mundos. E aí os Dessana se entendem como gente do universo. Eu achei interessante isso, ó, porque isso também quebra outro paradigma para a gente pensar, digamos assim, esse mundo que a gente vive, né? Que a gente se entende como cosmopolitas, né, como geopolítica, né, a gente só pensa na Terra, no planeta Terra, e os Dessana já quebram logo isso, não, nós somos gente do universo, né, a Terra é uma parte desse universo, né, e que outros mundos são esses, né, aí eles vão falar do mundo do pessoal da gente do peixe, da gente da montanha, né, eles, em sua cosmologia, cheia de narrativas que criam esses mundos a partir dessa relação com o universo e com a Terra. A sabedoria dos Dessana e seu conhecimento não está ligada a essa ideia de epistemologia enquanto geografia. Né? A sabedoria dos Dessana tem um conhecimento ligado a uma epistemologia em relação a universos, não em relação a geografias. Né? Então, para você pensar com os Dessana, você tem que abandonar uma geopolítica. Até porque geo e política não tem nada a ver com o pensamento Dessana. Política é um pensamento grego, um pensamento romano. Né? Geo também, geografia também. Então,
esse conhecimento está muito mais atravessado pelo que acontece no universo, e aí o universo também não é o universo que a gente conhece através da física, né? São outras formas de pensar o universo também, e as formas de pensar o universo da física também estão contempladas. Olha só uma coisa interessante que tem aqui no livro, que eles colocam no começo da narrativa deles. O Sol gira por si mesmo. Olha só. Né? Isso aí, o cara foi dizer um negócio desse lá, no mil, sei lá quanto, lá na Europa, o cara foi para fogueira, né? E os Dessanos já estavam falando isso aqui, ó. Olha só que interessante, né? Então, eles também têm noção dessa outra forma de pensar uma astronomia, digamos assim, um universo, mas também eles têm outras perspectivas de pensar isso. E também no livro eles falam que a água é o elemento da vida, né? Olha só outra perspectiva que eles trazem, que também dá para dialogar, digamos assim, com essa ciência que está aí, né? E aí ele fala aqui também, eu vou sempre estar pegando algum trecho aqui do livro, viu, gente? Não fiquem chateados comigo, não, vai ser assim mesmo. Que ele fala, eles traçam caminhos no universo, os espaços onde podem viajar. Ele fala que que tudo que está sendo criado foi criado, né, no mundo do invisível, e esse mundo do invisível é traçado, eles traçam o caminho no espaço, né? E eu acho interessante essa ideia de traçar o caminho no espaço, porque você também questiona essa ideia de espaço e tempo, né? Que até um dia desse era inquestionável, né? Até com a chegada da física da relatividade e a física quântica, isso não era questionável. O espaço e o tempo eram estruturas estáticas, né? Mas os Dessana já traçavam o seu espaço e o seu tempo e o caminho entre eles. Eu acho interessante a gente também perceber isso. E isso só amplia mais ainda a percepção de que é um outro mundo, realmente. É um outro mundo, né? Com outra forma de pensar, com outro universo. Não tentem buscar, entre aspas, assim, uma analogia para tentar dizer, isso aqui é como se fosse. Não, não é como se fosse. É outra coisa mesmo, né? Deixa eu ver aqui ainda. Aí ele continua aqui. Ainda hoje, poderosos pajés invisíveis andam por eles, né, pelos traçados, né, do universo, cortando o espaço durante a estação chuvosa. O resto do tempo, eles vivem na maloca de Paricá, isto é, na maloca do sul. Quando aparecem, começa a relampejar. É sinal de que eles estão passando. Dirigem-se à maloca do norte, depois eles voltam novamente à maloca de Paricá. Chamam-se Iema-san-Iea. Esses pajés invisíveis existem em todo o universo. Ou seja, interessante pensar e notar que esses pajés são invisíveis, mas quando eles passam, ou quando eles aparecem, começa a relampejar. Tem uma conexão entre os mundos, né? Entre o chamado visível e invisível. Então, não é uma coisa que está no mundo das ideias, como diria Platão, e é só uma cópia no mundo das aparências, como é o nosso mundo aqui, né? Fazendo digamos assim, tentando fazer um diálogo com essa outra cosmovisão que nos chegou, e hoje é a cosmovisão que permeia praticamente toda a ciência moderna. Se a gente fosse pegar a cosmovisão dos Dessana e a partir dessa cosmovisão criasse uma ciência, seria completamente diferente dessa ciência que está aí. Então, não existe essa separação entre esse mundo visível e esse mundo invisível. Os pajés cortam o espaço, ou seja, moldam a realidade nos diferentes mundos, e isso baseia a relação que eles têm com a vida e com o outro mundo, né? A força encantada da vida que vive em todos os mundos, a vida é vida. Ou seja, não existe essa ideia de, mas não é vida não, é um espírito, ele está morto, ele está vivo. Não, a vida é vida, né? Então, mas existe um espírito que vive ali no rio. Mas é só um espírito, a gente pode tacar minério no rio e o rio está de boa, é só um espírito, ele não vai morrer não, porque ele já está morto. Não, a vida é vida. Então, existe vida em outros mundos, nesse sentido.
existe sim vida em outros mundos, né? E sim, existe vida fora da Terra, nesse sentido também de terra, no sentido de terra invisível, né? Então, esses pajés caminham e traçam esses universos, que se conectam e dialogam com os outros universos. E isso é que cria a narrativa do mundo dos Desana. E eu gosto de terminar com essa frase. E se antes o mundo não existia, agora o mundo existe, né? E é interessante a gente pensar isso aí, que é justamente uma coisa que eu fiz um link com o que eu estou pesquisando, com as coisas que eu estou pensando, que é o Alien Indie, né? É o dentro-fora. Ele está dentro e está fora desse invisível, né? É o aqui e agora, é o lá e aqui. Mas não existe essa separação, né? Por isso que é o I, né? Não é o ou, né? Por isso que é o I, que tá fazendo essa conexão. E outra conexão de tecnologia desgraçando que eu achei interessante esse livro, né? É os sonhos. Tem uma parte muito legal que ele fala. Deixa eu ver aqui se encontro. Aqui. Durante o dia, ele se parecia com uma cobra venenosa, mas ele não mordia. De noite, no sonho, ele tinha relação sexual com uma mulher. Assim, a mulher de Borecá contava para as outras mulheres. No sonho, ele lhe aparecia como um padre, branco. Assim, não somente ele tinha vida, como também ele vivia no sonho com algumas outras mulheres da maloca. Ele não fazia isso com as solteiras, somente com as mulheres que já tinham marido. Aí ele continua aqui. Por isso, quando nascia uma criança da mistura do sêmen do Goamu, que é esse ser dos sonhos, e do marido, já se sabia que quando crescesse seria inteligente, sábio e adivinho. Goamun tinha relação sexual no sonho com 5 mulheres da maloca de Borecá, que tinham marido. Então, essa relação com os sonhos é uma relação também que atravessa mundos, né? Quando se tinha relação, já sabia que essa criança nasceria inteligente, sábio e adivinho, né? Então, a sabedoria desse povo também passa por essa tecnologia dos sonhos, né? E quando eu fui lendo esse livro, eu fiquei pensando, caramba, velho, não existe coincidência mesmo, viu? Porque tudo que eu estou pensando praticamente agora é sobre isso, oralidade, memória, sonhos, linguagem, né? E para finalizar, né? Eu acho que já está no tempo. Se não tiver, é bom que abre para perguntas. Para finalizar, a gente pode perceber que as narrativas, né, de criação do mundo de Desana é para além de todo essa visão, né, de um mundo que quer se sobrepor a outros. São narrativas que lhe ensinam um bem viver, lhe ensinam a relacionar-se, né, não só com o outro, mas com os seus próprios sentimentos, né. São relações de diferentes formas de existir, né, e não só formas de existir, digamos assim, no âmbito, entre aspas, do humano, né, porque eles falam da humanidade, mas também uma relação com outros mundos. Por isso que os povos indígenas têm essa relação muito estreita com todos esses mundos. Por isso que a gente respeita o que o homem branco chamou de natureza, né? Então, as narrativas da Sana não se prendem a essas únicas narrativas, ela não quer ser única, né? Ela não se pretende ser única como a narrativa do mundo moderno, que quer narrar o Big Bang como sendo a criação do universo para todos os universos, né? Então, a narrativa da Sana, ela não quer colonizar as outras narrativas. Ela é como a oralidade, ela só quer ser dita, ela só quer existir, né? E para ela existir, ela precisa ser narrada, né? Então, eles querem existir, fazer existir essa relação de bem viver do povo Dessano com os outros mundos. Então, era isso. A Eliana caiu, Felipe, então eu vou, enquanto ela não retorna, eu vou Espero falar que ela aqui não para. tenha se machucado. Não, voltou, ó, chegou, Eliana. Eu tenho aqui tem um comentário, né, da Joelma Boaventura, se a cosmovisão não corresponderia a essa criação. Se uma cosmovisão não corresponderia a uma criação, as narrativas, elas são fundações e criações de mundo, né? Elas criam um mundo.
Toda narrativa é uma narrativa de criação de mundo. E tem um comentário da Mariana que diz assim: os Guarani também são povos de fumaça. Aí, tá vendo? Tem muita coisa interessante que aproximam os povos, né? E eu acho que é isso, né? Essa relação que a gente tem com a Terra, com os outros mundos, também nos conecta enquanto uma rede, né? Mas não nos conecta enquanto essência, no sentido, como eu falei, né? No sentido de algo estático, mas no sentido de uma rede mesmo, né? Se a gente sente esse ritmo da Terra, a gente se conecta com ele de várias formas, através da fumaça, do canto, do sonho, da dança, da risada. É verdade. Eu vou comentar também aqui que eu gostei muito do livro, né? E das histórias, né? Umas histórias compridas, eu achei muito bacana, porque como eu comecei a escutar algumas histórias agora, as histórias que o professor conta lá no curso que eu estou fazendo são curtinhas, né? Aí essa eu começo assim, eu falo, meu Deus do céu, nunca mais vai terminar. E aí, ó, e conta, é muito legal, né? Porque sim, todos os detalhes, achei fantástico, assim, a pessoa que fez, né, que organizou, que também não deve ter só sido um só, né, mas essa coisa dos povos originários, né, Felipe, me parece realmente, até como eu comentei, já não sei se foi nesse grupo, dos Maori, né, que eu participei de um evento com eles lá da Austrália, os Maoris também são muito parecidos, assim, as histórias, né, a cultura, tudo que se é valorizado nesse livro, né, os maoris também valorizam. Então, acho que realmente é uma coisa de conexão muito grande entre os povos e o que você falou que chama de natureza, que eu tenho até medo de falar, que eu não sei como é que você chama, a terra, enfim, mas é muito, a conexão é muito bonita, né? Muito lindo. Eu gostei muito, muito, muito de ler esse livro também. Eu não conseguiria fazer isso que você fez, sabe? Porque, né, eu falei, nossa senhora, tem que ser vocês mesmos, sabe? Para conseguir fazer tudo isso que você fez do livro com a sua história, né? A gente que é branco, que não é não índio, não indígena, perdão, não indígena, né? A gente realmente não tem condições. Eu não teria. Mas acho que é isso, só para falar um pouco, porque eu não posso perder, né? Eu tenho que falar. Hein, Lucy? Mas, assim, é justamente essa a proposta do Viporã, né? Da gente começar a, como o pessoal está dizendo por aí, né? Descolonizar, decolonizar, e começar a ver as narrativas indígenas como narrativas de criação e não como mitologia, né? Por isso que eu risquei o negócio de mitologia, porque quando você vê como mitologia, você vê como é um mito, é uma coisa que não se dá muita importância, como uma historinha, como por exemplo, você vai pegar você não pega um mito da caverna lá do Platão como uma historinha, né? O mito da caverna do Platão é ensinado em faculdade, né? E aquilo ali, e aí outro mito que é ensinado também, que a Lígia até pode falar bem, é o mito lá de Édipo, lá do Freud. Eles não pegam aqueles mitos ali para dizer que é uma mitologia, um negocinho, não, eles vão fazer toda uma ciência embasada naquilo ali, né? Então, se você quer pensar com os povos indígenas, você também tem que pensar junto com, né? Você tem que pensar com. Você não pode pensar sobre, né? E sobre no sentido trazer os conceitos que são feitos a partir do mundo moderno e tentar encaixar dentro dos povos indígenas, como conceito de identidade, como outro conceito que um dia desapareceu, etnogênese, como conceito, enfim, vários conceitos que a gente pode pensar tanto na antropologia, como na filosofia, como na sociologia. E a ideia que eu trago, assim, a proposta que eu trago é: vamos pensar nossos conceitos a partir das histórias das nossas avós, dos nossos tios, das histórias dos Dessana, da queda do céu do Copenau, do Krenak. É aí que o Krenak diz: vamos criar, como é que ele diz? Paraquedas, né? Vamos criar paraquedas, acho que é paraquedas que ele fala, com arco-íris, umas coisas assim. Essa ideia que ele está trazendo é justamente isso: vamos pensar coisas novas,
vamos criar outros mundos, porque esse mundo que está aí já deu, né? Esse mundo que está aí já deu. Se deu, né? A Eliana, oh meu Deus, a hora que a gente fala para a Eliana, coitada, a internet dela tá ruim, judiação. Mas ontem eu também não consegui ter aula, porque tem um pessoal lá aí de onde você está, né? Da sua região, que faz a gravação. E o professor é de São Paulo, e não tinha energia, a internet estava horrível por causa do tempo. Mas obrigada, Felipe, muito maravilhoso. Obrigado você por estar trocando com a gente, né? Isso aqui é importante. Olha só, Felipe, tem mais um comentário aqui no chat da Luciana. Ela coloca assim, ó, as epistemologias hegemônicas trazem o racionalismo como modo de dividir corpo e espírito. As histórias dos Dessana, como as epistemologias dos povos originários, trazem a materialização do espírito e das coisas, a palavra que cria mundos, e isso reconforta. Eu acho que é isso mesmo. Eu não diria nem só a materialização, né? Porque essa ideia de material e imaterial, no sentido de separar mesmo, ainda é um pensamento racionalista, né? É a ideia mesmo do invisível e do visível serem coisas que se atravessam, mas não que não sejam reais. São reais, né? São reais. É porque existe essa diferença ainda, né, entre esse pensamento materialista, racionalista, aí vai pegar o pensamento materialista, vai trazer para o pessoal da esquerda, do Marx, né, aquela coisa toda, que isso ainda é muito o Viveiros de Castro faz, trazendo também para o Spinoza, com aquela coisa do desejo, da natureza, isso ainda é pensar a partir dos ocidentais, né? É você conversar com os Dessana mesmo, sentar assim, ó, vamos conversar com os Dessana aqui. Como é que conversa com os Dessana? Aí cada um tem que realmente pegar a sua viagem mesmo, como eu digo, né? É um trabalho difícil, mas é bom, porque você vai conhecendo outros mundos, né? Conhecer outros mundos é muito bom. Acho que também quem quiser, né, abrir o microfone, fazer perguntas, né, não precisa só ser no chat também, né, podem ficar à vontade. Eu quero falar com o Felipe, aqui é a Mariana, Felipe, que eu também acompanho ele sempre, porque eu me identifico muito com as falas dele. E eu acho que ele abordou aí pontos de memória e de narrativa, e de gente ser que é uma narração ativa, e que é uma narração que não tem essa questão de tempo, é um tempo que é fora do tempo ocidental, né? Fora do tempo do relógio. É um tempo que acontece hoje e aconteceu no passado, e isso tá, né? E pode ser esses entremundos que Felipe falou também, e essa acontece hoje também, está acontecendo. Entre sonhos, eu acho que tem uma parente aqui minha aqui também, a gente tem sonhos, a gente estava conversando outro dia, está aqui participando está ouvindo também. E isso é tão importante, isso é tão... E ele fala tão bem sobre isso, que eu vou escutar Felipe toda vez que o Felipe falar. Obrigada, Felipe. Eu te agradeço, Mari. É muito bom também ter a sua presença aqui e lhe ouvir. É isso que eu falei, né? Essas trocas, essas experiências, essas impressões é que fortalecem a gente a pensar diferente, né? E por isso que eu acho importantíssimo o que o CI está fazendo, esse projeto Viporã, porque não vai trazer só o livro dos Dessana, né? Já trouxe o primeiro livro com Florencio, está trazendo esse livro dos Dessana, na próxima já vai trazer com um livro de metodologias com a Linda, com a Jéssica. Então a gente vai ter a oportunidade de conhecer essas outras perspectivas e cosmovisões, né? E aí eu sempre brinco, aí não vai ter desculpa, né? Para dizer que não teve, tá aí, ó, tá tendo oportunidade, não tem desculpa. A Jéssica vai arrasar também. Eu vou acompanhar a Jéssica, quero ouvir tudo. Eu liguei a câmera aqui, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Felipe. Tarde, Alexandre.
quero te parabenizar, né, por essa discussão, um texto muito lindo. Estava comentando aqui com minha esposa, que está aqui do lado, a gente deu risada até que a gente está aprendendo um pouco com você, a gente é muito ligado à nossa cultura indígena aqui do Paraná, Caigangue, Guarani, e de repente aparece o Felipe, né, contando a história, contando a narração da história da cultura deles lá, muito bacana, e a gente está aprendendo muito com o Felipe, com cada um de vocês que estão aqui, e quero só parabenizar, né, estamos aqui para isso, né, para a gente aprender um com o outro, né, aprendendo a cultura indígena, não somente a cultura indígena, mas a cultura de diversas das nações, assim, para a gente aprender e discutir mesmo, assim, e isso é muito interessante, a ligação entre a discussão e a narração, com certeza isso vai alimentando a nossa alma, a nossa vida, e assim por diante. Parabéns, Felipe, muito bom seus comentários sobre o livro, e aprendendo mais, estou ouvindo o Felipe falar, depois vou dar uma mais lida, mais uma vez, no livro, para poder entender mais. É isso. Parabéns, Felipe. Agradecer o parente Alexandre, a Regina e a Nenê, que já está também com a gente, né? Já deu para ouvir ela. Ouvido também. Quem será que esse nenê puxou falando já, hein? Esse nenê tem 10 dias, já está falando na live aí. Com certeza. Ei, Regina, puxou a mãe. Pois é. Quase que matou numa live. Pois é. Oi, então deixa eu falar se ninguém vai falar. Boa tarde a todos, desculpe ter chegado atrasado, mas eu estava resolvendo problemas muito, muito bons de serem resolvidos, né? Finalmente vamos ser vacinados aí, tem essa perspectiva da semana que vem, né? Também chegou a hora dos jovens, né? Os jovens professores. Então é muito bom. Felipe, mais uma vez parabéns aí, né, pelo aproveitar o gancho do parente aqui, né, do Alexandre, e parabenizar, né? Realmente tem coisas que você fala, inclusive no teu livro, né, já tiro o gancho aqui, que a gente não fala para fora, né, só fala no escuro, para si mesmo, assim. Então é muito corajoso que você coloque isso, né, e esteja preparado para as consequências disso, né? Você é que entende o que eu estou dizendo. Mas o que me traz essa fala, né, esse livro, essas questões todas que a gente tem tratado, né, inclusive o teu livro, né, como a gente nota, assim, né, não é uma crítica, né, de simplesmente ver o que é bom e o que é ruim, mas é um repensar, né, como a gente nota que como é plural, né? A ancestralidade, ela é plural sempre, né? Ela é cósmica, né? Ela está sempre com são vários deuses que fazem, né? São várias memórias, né? São vários mundos, são vários... E como a nossa, apesar do nome ser religião, né, a religião, que é a religação branca, ela desloca, né? Ela não te leva ao conhecimento mais profundo, né, desses mundos que estão aí, né, dessa coletividade próxima, né, que alguns percebem e outros não, mas é uma coletividade próxima, uma coletividade que está agindo com a gente, e nós estamos só, né,
passando como se... E as religiões, elas têm feito muito isso, né? A gente nota muito isso nas consequências políticas, nas consequências sociais, né? Elas deslocam a pessoa do seu centro, né? Elas deslocam o pensamento, né, que é de ligação para um pensamento individual, né? Para um Deus, né? Que já tem já vem a questão do gênero, né? É sempre o Deus, o homem, o filho do homem, né? Então, são deslocamentos, né? E eles insistem nesses deslocamentos. E é muito triste. Eu não fico maravilhado com a fala, porque eu vou ficando entristecido, né, com a situação, né? Porque a situação ela é gravíssima, assim, né? E é cada vez mais e o choque desse pensamento, né? O choque da realidade, que são os pensamentos plurais, eles vão acabar, né, tendo né, esse bélico, né, essa guerra, essa constante e cada vez mais forte, porque esse pensamento, como ele é poderoso e verdadeiro, né, o pensamento branco, ele bate com mais força para poder sobreviver, né? E aí ele destrói, né? Ele não constrói, ele destrói tudo, né? Com o que vem, né? O esforço dele de sobreviver é a destruição. Então, é muito importante que a gente trabalhe esses conceitos, que a gente trabalhe o conceito de pluralidade, né? Desses seres que estão aqui conosco, e em várias camadas, né? Que a gente consiga trabalhar com eles em várias camadas, para que a gente possa também fazer um efeito de mudança, né, desse pensamento, para que não seja tão chocante, né, tão belicoso isso, né. E eu queria agradecer imensamente, assim, a oportunidade muito boa de ouvir vocês falarem, né, e de reacender essa questão. Muito obrigado. A fala do Álvaro sempre muito boa. Muito obrigado, Álvaro. E quando é que tu vai debater um livro com a gente também? Tá faltando você debater um livro com a gente. No Viporã. Eu fui, né, nós fomos cerceados, né? Ficou só nesse como é que é, nessa panelinha aí, tá? E a gente... Não, eu tô de boa, eu tô aqui só aprendendo, tá muito bom assim. Também quero aprender contigo, rapaz. Ó, não do jogo, não. Gente, eu vou só desligar a câmera rapidinho que eu vou tomar uma água, mas pode falar que eu vou já tirar aqui o fone, viu? Pode falar que eu tô ouvindo. Beleza. Então, pessoal, mais algum comentário? Alguém quer fazer mais, né? Alguma pergunta para o Felipe? Álvaro, você abriu o microfone? Manda ver. Não, eu vou chamar... Ó, bateria acabando. Sabia que ia acabar. Minha bateria está acabando. Baiko, Adriane. Bahia Chapá. Adriane foi minha aluna. Não vai falar? Acho que ela não está assim. Não, ela abriu o microfone agora. Não vai falar. Deixa ela. Então escreve. Tá falando. Vai lá, pode ter, professor. Vai. É que estava na caixinha de som ligada. Aí não estava funcionando o microfone. Aí, já apoia lá na... Xeda chamando a... Ai, como é que me perdi? Ai, não me lembro muita coisa. Só porque eu não sei esse Guarani ainda. Ai. Vai aprender. Me esperem.
O Lucimar vai ser fluente em 10 Guarani. 10 Guarani. Vamos falar também, pô. Vamos falar, povo. É tudo diferente o que eu aprendi. Então, acho que se não tem mais comentários e perguntas, acho que dá para a gente fazer, quem tiver o livro, abrir a câmera, né? Mostrar o livro para a gente fazer a foto do grupo, né? Aí a Letícia faz, né, Lê, a foto. Faço sim, pode deixar. Quem quiser quem tiver o livro, né, mostra o livro para a gente tirar foto com o E a livro. Eliana nada, hein? Caiu e não voltou mais. Tadinha, a Eliana, a chuva tá acabando com a internet dela. Ó, E Raquel. quem não tiver o livro, mas quiser abrir a câmera, né, para aparecer o rostinho ali também, fica à vontade, gente, tá? Ó, a Raquel tá lá no meio das aulas, gente. Tadinha. Aí a gente faz a nossa foto aqui, depois eu mando para vocês. Quem não leu, aproveite. O livro é maravilhoso, mandei o PDF para o pessoal, né? Já mais uma. Só que eu não posei, né, gente? Espera só um pouquinho para eu posar aqui. Deu, gente. Então, aí nós Isso aqui é interatividade, hein? Olha só. Eu vim lá Ele pulou da tela dele para cá. Isso é tecnologia, viu? Então, eu acho que a gente pode, né, chegar ao término do nosso encontro, mas já queria deixar o convite para o próximo, que vai ser no dia 18 de junho, com a Jéssica, né, que faz parte do CEAI, e nós vamos discutir, deixa eu pegar aqui, nós vamos discutir este livro, aí a Jéssica vai apresentar, né? Muito bom esse livro. Descolonizando Metodologias, Pesquisa e Povos Indígenas, da Linda Tuiuai Smith, né? Então, no dia 18 de junho, daqui um mês e pouquinho, né, o grupo se reúne novamente. Então, da minha parte, né, eu agradeço, aí passo a palavra, né, a presença de todo mundo, a participação, e passo a palavra para o Felipe. Eu também agradeço a todos que participaram, né? E assim, sigam o CEAI, né, no Instagram, que sempre tá rolando alguma coisa lá, de formulário de inscrição vai estar lá, né? Vai estar o cartazinho do Viporã, com a Jéssica. Sigam a Jéssica também, que é maravilhosa, que tem um Instagram muito massa. Enfim, sigam a Mari, que também tem um Instagram muito massa. É isso, agradecer a todos, né? E daqui a um mês estamos juntos de novo. Boa noite para todo mundo, bom final de semana, viu? Boa noite, Cuidem-se. obrigada, pessoal. Bom final de semana, gente. Bom descanso. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.